comecei a gravar um vlog pra vocês e a gente foi interrompido porque Bernardo teve uma alteração e um estado febril, e aí eu tive que ir com ele para o hospital, porque qualquer alteração eu tenho que levar, e aí eu tive que levar ele para o hospital ontem e o vlog ficou interrompido. Então, como a gente chegou muito tarde, na verdade eu fiquei o resto da tarde meio aperreada. Eu liguei pra Emato logo quando aconteceu o episódio e ela disse: Flávia, acompanha e vê como é que vai ficar o resto do dia. E aí eu acompanhei e ele continuou tendo essas alterações. E aí à noite, comecinho da noite, eu liguei pra ela novamente e ela mandou a gente levar pra emergência. Então, levei pra emergência, quando coletou as amostras pro exame já era tarde, já eram as 8 horas da noite. E 8 horas da noite aqui é 9 horas da noite em Brasília, tá? Então, pra vocês terem uma ideia de como tava tarde. Enfim, a gente saiu do hospital meia-noite e ele foi medicado no momento. E agora a gente vai ficar observando. Hoje ele não foi pra escola. Na verdade foi só um susto. E a alteração foi boba, mas no caso dele qualquer alteração, né, assusta. Então, peraí. Pronto. Tô aqui tentando dar um jeitinho nesse quarto, porque tá uma bagunça. Isso aqui são as roupas limpas. Então, o que acontece? Bernardo, dia 25 de setembro, apresentou febre na escola. Eu estava em atendimento no bairro próximo da escola. Estava terminando o atendimento quando me ligaram da escola dizendo que ele estava com febre. E era uma febre significativa porque estava com 38,5. E aí me ligaram. Ele disse que ele estava todo quietinho e Bernardo não é quietinho. Né? Diferente de Davi, que Davi sempre foi um rapaz, assim, um gentleman. Bernardo, Aí me ligaram, eu fui pra lá. Aproveitei e peguei Davi, que estava na casa de um amigo lá perto. E aí eu subi, peguei Davi. Minto. Liguei pro Davi, Davi veio pra escola, se encontrou com a gente lá, que é a casa do colega dele, do amigo dele, é lá perto. E ele veio, se encontrou com a gente e a gente foi pra casa. Mediquei Bernardo. Davi foi pra casa do pai dele. E Bernardo dormiu, de umas 5 e pouca da tarde. Dormiu até umas 9 da noite. E aí quando ele acordou, ficou com o pai. Eu fiquei acordada com eles até 11 horas. Depois eu não aguentei, fui dormir. E aí Márcio ficou com ele, assistindo televisão, brincando. E ele tava bem, sem febre. Não tinha tido nenhuma alteração, ele não tava com uma coloração diferente, não tinha vomitado, nada disso. Tava bem. Aí, ok. Quase 1 hora da manhã ele dormiu junto com o pai. E tranquilo. De manhã cedinho meu marido foi trabalhar e eu fiquei com ele, né? Davi já tinha ido pra casa do pai, eu fiquei com ele. Quando ele acordou, umas 9 horas da manhã, ele acordou gritando, desesperado: mamãe, mamãe. Aí eu abri a porta do quarto, desliguei lá, só que tava tudo escuro, né, por causa da cortina. E aí eu acendi a luz. Quando eu acendi a luz ele tinha vomitado. E eu percebi que ele tinha vomitado esverdeado. E aí tirei ele da cama, do bercinho dele, e fui pra sala, né? Quando cheguei na sala eu percebi que ele estava amarelado. Vomitou bile, febre, amarelado. Acho que ele tá com hepatite. Liguei pro meu esposo
Dei um banho nele, liguei pro meu esposo. Liguei pra minha mãe pra saber se os sintomas eram esses. Ela disse, condiz com sintomas de hepatite. Aí eu liguei pro meu esposo, disse a ele que eu ia levar ele na emergência. Ele disse, ok, leva e me dá um retorno. Tá certo. Aí ele pediu pra comer, pediu um gagal. Aí eu fiz um gagal pra ele, um mingau. E ele tomou o mingau, vomitou novamente. Então eu comecei a ficar preocupada, porque foi 2 vômitos, né, em menos de 1 hora. E aí, eu dei outro banho, troquei a roupa, novamente, e a gente saiu para o hospital. Quando a gente estava saindo, eu percebi que ele estava muito mais quente mesmo. E aí eu fui aferir a temperatura dele deu 40 graus. E aí eu fiquei desesperada, ali com meu marido, ele começou a se tremer, sabe? Se tremia, tremendo. Aí eu disse pro meu marido, vem embora, logo, porque eu não sei o que vai acontecer. E aí meu marido demorou um pouco não, demorou muito, né? Na verdade eu nem sei quanto tempo ele demorou, mas ele demorou. E aí eu me desesperei, botei o menino no carro e saí. Quando eu tava saindo do bairro, ele me ligou dizendo, eu tô aqui, perto de uma oficina lá que a gente conhece. Aí eu disse, eu tô passando por aí. Ele disse, pare e eu vou com você. Eu disse, tá certo. Ele deixou o carro lá nessa oficina, que ali uns conhecidos da gente, e foi comigo. Até aí tudo bem. A gente chegou no hospital, a primeira suspeita era realmente de hepatite. E os exames, ele nem passou pela triagem, foi logo pra enfermaria mesmo. Então, eu dei uma paradinha porque eu fui buscar as roupas ali, aqui não, ali. E eu vou só dobrar, elas vão continuar aqui, porque eu tirei as do meu marido, que realmente eu vou precisar passar. Eu acho que aqui ainda tem uma blusa dele. Tem que olhar. Então o Bernardo ficou na enfermaria e começaram a avaliar. Os resultados eram negativos para hepatite, mas ele apresentava uma anemia muito alta e começou a apresentar xixi com sangue, tá? E depois ele vomitou e aí teve vômito com um pouquinho de sangue também. Enfim, começou a deixar a gente um pouco mais preocupada. Com as alterações, ele fez ultrassom, ele fez tomo, sabe, de abdômen, porque começaram a achar várias coisas. Como ele estava fazendo xixi com sangue, começaram a achar que era um problema nefrológico, né, urinário. E na real não era. Então eu tinha um trabalho nesse dia para fazer na cidade aqui, a 70 quilômetros daqui de Recife. E eu não podia cancelar, porque eu tentei outras pessoas, mas as pessoas que eu tentei não podiam ir. E eu terminei indo pra lá fazer esse trabalho. Deixa eu botar essa luz. E eram 5 meninas pra maquiar para os 15 anos. E eu fui, o Márcio foi comigo, e aí minha mãe disse, vai, eu fico com ele aqui no hospital. E aí ele ficou internado. A médica, antes de eu sair, a médica disse, ó mãe, ele vai ficar pra gente avaliar, tá? Disse, tá certo, a gente vai ter que investigar o que ele tem. Disse, tá bom. Então eu fui com meu marido, maquiei essas meninas, só Deus sabe como eu consegui. E voltei. Até então a gente não sabia da gravidade do problema. E voltei. Ele já estava no quarto, ficou brincando e tal. Dormimos eu e meu esposo lá. E no outro dia de manhã, meu marido foi pra casa, resolveu umas coisas, pegar umas roupas minhas e de Bernardo também. E beleza, ele passou o dia mole, né, nesse dia, que foi o domingo. Ele passou o dia muito mole, muito mole.
Quando foi no final da tarde, repetiram os exames e ele voltou a vomitar, voltou a ter febre alta e não passava essa febre de jeito nenhum. Ele já tinha começado um antibiótico fortíssimo, e ele tinha que ficar no hospital para tomar pelo menos esse antibiótico. Então a gente sabia que ele ia ficar pelo menos 10 dias, que seriam os dias do antibiótico lá no hospital, que ele tinha iniciado no sábado, né? Então a gente sabia que ele ia ficar no quarto para terminar o antibiótico esses dias. E o que aconteceu? Acabou que Bernardo teve uma piora, fizeram novos exames e Bernardo teve uma piora. Me avisaram, mãe, Bernardo teve uma piora. Aí eu disse, poxa, e agora? Isso no domingo de noite, tá? Da madrugada. Da madrugada não, que não era madrugada ainda. E aí eu comecei a me aperrear, eu disse, puxa, e agora? Aí comecei, chorei, me desesperei. Qual é a mãe que não se desespera, né? E aí veio a notícia que Bernardo ia descer pra UTI. E eu não queria aquilo, claro. Nenhuma mãe quer. Mas era o tratamento que a gente tinha que fazer naquele momento. Beleza. Desceu pra UTI. E aí, a princípio, a suspeita era de linfoma ou leucemia. Mas aí levaram pra fazer esse exame lá. Eu não me lembro direito como foi, até porque eu tava muito estressada. Mas eu me lembro que não ia sair esse exame lá. E aí a pediatra de Bernardo, que é minha prima, coletou o sangue dele e fez no laboratório de um hospital que ela trabalha. E fez teste e reteste. E deu negativo para linfoma e leucemia. E aí a gente começou a trabalhar com suspeita de anemia hemolítica autoimune. O corpo dele entra em hemólise. E aí ele tem degradação de hemoglobinas e hemácias. E o normal é ter entre 12 e 15 milhões para a idade dele de hemoglobina. E nessa hora ele já estava com 3,1. Ele tinha dado entrada com 3,9, um dia antes. Chegou a 3,1 nessa madrugada, que foi quando a gente... Desculpa. Na madrugada, quando a gente refez esse exame, que foi o dia que ele desceu pra UTI, tinha dado 2,9. E ele foi pra UTI na segunda-feira de manhã. Refizeram o exame e tinha dado 2,7 e tava baixando muito rápido. E aí o tratamento era transfusão de sangue, mas tinha que ser uma transfusão especial porque pelo tipo de anemia que ele tinha, não podia ser um sangue normal, ele tinha que ser um sangue preparado. As células levavam um banho de óleo, uma mistura de óleos essenciais, sei lá, nem me lembro direito, sei que ela tinha as células meio que ficavam envoltas, assim, grosseiramente explicando, de um óleo para poder reagir, né, os anticorpos não consumirem essas células. E eu até postei um vídeo lá no hospital no domingo de tarde, que a gente não sabia da gravidade do problema ainda. E aí na segunda-feira começou o tratamento intensivo. A gente conseguiu a transfusão, conseguiu a bolsa de sangue, ele tomou segunda de noite, terça de manhã e terça à tarde. Refizeram os exames. Ele não reagiu como a gente esperava. E aí a médica, né, tomou uma outra atitude, que foi entrar com pulsoterapia, que é, né, assim, eu não sei explicar, eu não sou médica, mas o que me explicaram é como se fosse um reset de sistema imunológico. É uma dosagem super forte, tipo um corticoide, ou não sei se realmente é um corticoide, que destrói tudo, coisas boas e coisas ruins do organismo, e ele fica super vulnerável a infecções. Ele já estava com um quadro infeccioso, que a gente não sabe de que vinha essa infecção, porque deu alteração urinária, deu alteração respiratória, enfim. E aí a gente não sabe se já era por causa
anemia ou se ele já vinha com esse quadro infeccioso, tá? E aí ele fez 3 sessões dessa pulsoterapia e não surtiu resultado. E decidimos então entrar. Ele fez 3 sessões, não, ele fez 3 aplicações, né, que é uma sessão. E ele não teve resultado, o resultado não foi o resultado esperado. E aí, por último, a médica disse: ó, mãe, a gente vai entrar com imunoglobulina, vão ser 3 aplicações. E caso não surta efeito, a gente vai tomar outras atitudes, tá? Então, é ter fé. E ele lá, assim, sabe? O primeiro dia de UTI ele tava muito mole, muito mole. Foi quando eu divulguei no Facebook, pedi orações pra ele, porque ele tinha passado por uma suspeita de uma coisa e não era, mas a gente não sabia ainda o diagnóstico. E eu acho que as orações começaram a surtir efeito, porque na segunda foi quando ele teve o 2,1 de hemoglobina, 2,7, desculpa. E na terça começou, na segunda para a terça começou a transfusão de sangue, mas na terça ele já estava mais alegre, sabe? E vinham os resultados, e os resultados não eram animadores. E ele estava lá lutando. E a gente viu os resultados dos exames e ficava mais apreensivo, mais triste. Em compensação, ele estava lá brincando, sabe? Como se um anjinho estivesse ali cuidando dele, sustentando ele, dando força. E assim, era isso que sustentava a gente ali. Por outro lado, eu deixei Davi completamente, né, nas mãos dos meus pais, do pai dele. Que meus pais e meu sogro, a minha prima, que é a pediatra de Bernardo, foram meu sustento, assim, sabe? E do meu marido. E, enfim, passaram-se 12 dias de UTI. O Bernardo teve uma resposta super positiva do ai meu Deus, da imunoglobulina. E a gente ficou super satisfeito, né? A médica também, a hemoglobina dele começou a levantar, sabe? E a gente passou os 12 dias de UTI, mais 1 dia e meio no quarto, e ela liberou a gente para casa e o tratamento continua em casa. A doença de Bernardo não tem cura, mas tem controle. E hoje a gente busca esse controle, né? E eu agradeço de coração a todo mundo que não saiu daqui do canal, que esteve aqui, que foi lá no meu Facebook, que desejou coisas boas, que disse que pediu oração, que rezou, independente da sua fé, da sua religião. Eu quero agradecer a todo mundo, a todo mundo, a todo mundo de coração, gente. Ter um filho doente é horrível. Pai é ruim, mãe é ruim. Esse ano foi muito difícil pra mim, mas eu tô aqui porque Deus me trouxe até aqui, né? Deus me carregou nos braços, carregou meus filhos nos braços, porque Davi não conseguia ir visitar Bernardo, porque ele não conseguia encarar essa situação. E eu não podia levar esse estresse para Davi. Estava em semana de prova, foi uma semana difícil para ele, mas a gente está aqui. Muito, muito, muito obrigada a todo mundo. Muito, muito, muito obrigada. Então essa é a explicação da minha ausência, a explicação da doença do Bernardo. E é isso. Eu queria agradecer muito de vocês de novo, sempre, sempre. Viu? Beijo no coração de vocês.